Oi, 10 de novembro de 2019 e aqui, lorotas do ladrão Lula solto político. É, na verdade, uma contribuição do Tarcísio Gomes, que advertiu que o Lula ainda é ladrão e lavador de dinheiro porque não foi inocentado. E o solto político, uma pessoa também dos 328 mil inscritos que tenho, felizmente, aqui, a quem eu agradeço, né? Mas eu não anotei na hora e não me lembro mais quem foi. Mas é ótimo, né? Solto político. Pois bem, então eu vou continuar chamando o Lula de ladrão. Foi o maior ladrão da história do Brasil. E um dos maiores, se não o maior da história da humanidade. Botou o Alibaba no bolso. Pois bem, no segundo discurso que o maior ladrão do Brasil lançou suas lorotas, ele disse que o Jair Bolsonaro deve a eleição ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a uma campanha de fake news promovida contra o candidato do PT, Fernando Haddad. O candidato do PT era ele. Fernando Haddad era um poste. O Sérgio Moro não tem nada com isso, nem o Bolsonaro ganhou, porque o povo é contra você, bandido, ladrão, corrupto. Bom, aí disse que também tem muita gente que fala impeachment. Veja, o cara foi eleito democraticamente e nós aceitamos isso, mas ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro. Se ele provar, vale o impeachment mesmo. Se ele não provar, seria bom ele voltar para a cadeia, apesar de todo o apoio do Supremo, né? Mas eu acho que a melhor resposta ao Lula foi dada 2 vezes pelo Sérgio Moro no Twitter. Sérgio Moro disse: aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço: não respondo a criminosos presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Não vai ser o caso do Lula, Moro. A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas sim a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs para permitir a execução em segunda instância e do pacote anticrime. O negócio de lei não vale muito não, você já devia ter experiência para isso, Moro. Eu prefiro o que escreveu a Janaína Pascoal no Twitter. Entendem quando eu digo que o problema não é a lei? Nossas leis são boas. A questão é que a interpretação muda conforme a oportunidade. Eu não me iludo com PECs ou pacotes. Nem eu. Eu tenho dito aqui a vocês que não há na Constituição nenhuma referência ao que tornou constitucional um artigo inconstitucional do Código de Processo Penal, apesar de 6 votos a 5, com a muda aquiescência dos 5 que votaram contra. E a participação, inclusive, de um deles nas safadezas do Gilmar Mendes, um dos líderes do voto a favor dessa infâmia. Pois bem, o ministro Luiz Barroso, que também acusei de deixar desprotegido o seu amigo Modesto Carvalhosa, da infâmia mentirosa, calunienta do senhor Gilmar Mendes, fez um belo gesto, um belo voto, e deixou claro no capítulo 70 do voto que não há nenhum amparo em quem diz que a Constituição proíbe a prisão. Saúdo, inclusive, aqui o Felipe Moura Brasil, que alertou para isso. Na PAN eu estava ouvindo e registro. O que é certo é que as respostas do Bolsonaro são incompletas. O Bolsonaro disse que Lula está solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas. Continua por pouco tempo, Bolsonaro. Logo, logo, o Toffoli, o Zé Antônio Maquiavel Toffoli, o homem do ano, vai acabar com essas condenações no Supremo, invertendo, fazendo aquilo que nós estamos esperando dolorosamente. Já soltou o bandido, agora vai mandar prender o xerife. A grande maioria do povo brasileiro é honesto trabalhador, não vamos dar espaço nem contemporizar para um presidiário. E daí? E daí? Você faz o quê como presidente? Fica calado, como ficou no dia? Faz pacto com o Toffoli para que o Toffoli bande por muitos e muitos anos, amém? Olha, o Bolsonaro, para ter confirmado esse seu Twitter, ele vai ter que romper de vez com o acordo que ele fez com o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Maquiavel Dias Toffoli, que, numa penada infame, blindou o filho de Bolsonaro, primogênito, Flávio, que é senador e que foi deputado da Alerj, de uma investigação do Ministério Público. Um homem da lei quer que a lei seja cumprida e quem está sendo acusado que se defenda, não que seja blindado. E, aliás, Gilmar Mendes também participou dessa infâmia. Então, Bolsonaro, para isso, está aí prometendo a todo dia, onde vai,
que vai nomear o André Mendonça, seu advogado-geral da União, petista, puxa-saco, escreveu um artigo bajulando Lula na Folha de Londrina, funcionário da Advocacia Geral da União, promovido por interveniência sempre do seu chefão petista, Toffoli. Então, o Bolsonaro tem duas providências a tomar: a demitir o advogado-geral da União e dizer que não mais vai ser nomeado este ex-advogado-geral da União, que ele demitir, para o lugar de Celso de Mello, em novembro de 2022, nem nenhum petista para nenhuma vaga no Supremo, que ainda vai aparecer mais uma, né? Que é a do Marco Aurélio em 21. Além disso, ele tem que demitir tudo que é suspeito em sua volta. Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, e os petistas, né? Não dá mais para demitir Augusto Aras, porque ele só daqui a 2 anos não reconduzi-lo. Agora, ele é um petista e tem uma participação infame como Procurador-Geral da República. Eu quero aqui citar, porque eu ia fazer esse comentário quando a Isabel me leu hoje cedo no Antagonista, uma participação no YouTube, aliás, no Facebook, do Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato, que afirmou que, sem pressão das ruas, o Congresso não vai alterar a legislação para permitir a prisão de condenados em segunda instância. Não se iludam com pessoas tentando desmobilizar a indignação contra salva-ladrões, pois o Congresso, 100 milhões de pessoas nas ruas, não aprovará nada, nem o fim do foro, nem a prisão após segunda instância, nem projeto Moro, nem nada que não seja tirar dinheiro do seu bolso. E o pior ainda está por vir. Concordo com ele. Anote aí. Vão tentar mudar a lei da ficha limpa, enquanto o STF anulará as condenações de diversos condenados, especialmente Lula. Assim não haverá barreira para que ladrões dos cofres públicos voltem para os palácios, para as mordomias e para as velhas práticas corruptas, turbinadas ainda pelos fundões bilionários sustentados pelos seus impostos. A ficha limpa vai ser extinta, a iniciativa popular vai calar o populismo cúmplice de Toffoli e seus asseclas. Olha, eu vou lhe dizer um negócio. É o fim da picada. Zé Roberto Guzzi estreou hoje no Estadão com um artigo exemplar sobre isso, contra o império da lei. E diz o seguinte: na verdade, a moralidade do público condenada pelo Supremo é muito mais dura do que qualquer lei. Diz apenas que é preciso fazer a coisa certa, que eles não fazem. Aliás, por falar em fazer a coisa certa, estamos aprofundando a lava-toga. Na prática, porque o Congresso ainda não autorizou. A Polícia Federal deu início à lava-toga com a Operação Ápios, que foi baseada na delação premiada de Palocci. A operação policial foi o pontapé inicial para a devassa do Judiciário. O alvo dessa operação foi o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que recebeu propina de 5 milhões de reais do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, para anular Castelo de Areia, dinheiro pago pelo beneficiado, a Camargo Corrêa, a Odebrecht da época. Agora, com a delação do Palocci, ficou explícito como a parte política era feita via promoção de magistrados ou propina. As investigações em curso miram os advogados satélites e nesse esquema integrado. Mas a bola da vez são os ministros do STJ, Humberto Martins Benedito e Benedito Gonçalves, que foram delatados por Léo Pinheiro. A delação de Léo Pinheiro foi homologada por Edson Fachin em setembro de 2019. A Lava Jato vai tocar fogo com Lula, o único solto político do Brasil. Agora, para Moro, é matar ou morrer. Por isso que ele fez 2 tweets corretos e duros. Não vai ficar pedra sobre pedra e a lava-toga só começou. Espero em Deus, é minha esperança. Bom, eu estou aqui para dizer a você que eu ainda estou muito frustrado, estou ainda muito deprimido com tudo que aconteceu, mas eu vejo esses caminhos. Então o caminho agora é o seguinte: não dá atenção para as lorotas do solto político do Brasil, Lula, e não deixar que o Bolsonaro cumpra os seus deveres só porque é o Bolsonaro, porque é a única, que é a alternativa para o banditismo do PT, a maior quadrilha da história do Brasil. Não, o Bolsonaro deve muito nisso tudo e a principal dívida dele é que sem ele, o senhor José Antônio Maquiavel Toffoli
não teria tido a coragem, porque não é homem para isso, né? Para fazer tudo o que ele fez, ele e os seus há séculos. Agradecendo muito a sua audiência e a audiência atenta, com os olhos arregalados de Arthur, eu me despeço aqui direto ao assunto. Em pé, e sua verdade nos salvará.